Sebastião Renato Valverde, eu sou professor do Departamento de Engenharia Florestal, atuo na área de política, legislação e planejamento florestal, tanto na graduação quanto na pós-graduação aqui na Universidade Federal de Viçosa. Nós temos trabalhado muito na área dos aspectos sociais, econômicos e ambientais das plantações. Eu creio que não seja segredo para ninguém sobre o potencial, né, a importância que as plantações florestais têm no aspecto econômico, né? O país teve um desenvolvimento expressivo nos últimos 50 anos, né? Nós praticamente não éramos nada, éramos insignificantes com relação ao setor florestal até a década de 60, e as políticas de incentivo fiscais, né, ao reflorestamento e os programas nacionais de desenvolvimento do setor de celulose e siderurgia, né, alavancou o setor, né, esses segmentos, né, a celulose e a siderurgia, carvão vegetal, né, isso principalmente na década de 70. Em que pese nós tenhamos um bom desenvolvimento econômico, né, nos tornamos players na indústria de celulose, né? Somos o maior exportador do mundo, celulose e fibra curta. Porém, no que tange aos aspectos sociais e ambientais, nós ainda temos muitos desafios, embora muitas potencialidades, mas ainda temos muito desafio, né? Muito mais ainda no aspecto social. Tá? O desenvolvimento ambiental, né, ele acabou tendo essa oportunidade a partir da década de 80. Então, o setor hoje, o setor florestal, sobretudo de reflorestamento, ele hoje é um ícone, né? Ele é um exemplo de bons trabalhos, né, de boas práticas ambientais. Né? Praticamente todas as nossas indústrias, né, que tem mercado voltado para exportação, tem um manejo florestal certificado, aí, sobretudo pelo FSC, que é internacionalmente, né, conhecido. Tá? Mas do ponto de vista social, né, por circunstâncias legais e circunstâncias, né, econômicas da época, né, do desenvolvimento, né, do início do desenvolvimento florestal, né, o modelo social acabou ficando comprometido, né, um modelo muito mais concentrador, né, do que inclusivo. Então é sobre justamente esse tema, né, esses aspectos sociais das plantações florestais e seus desafios, que é importante nós abordarmos, falarmos do histórico, falarmos da atualidade, né, e das perspectivas e dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo no Departamento de Engenharia Florestal e na Sociedade de Investigações Florestais, né. O fato é que a área florestal, né, a silvicultura no Brasil, ela veio com a boa intenção pela lei, né, 4771, o Código Florestal anterior, né, com a política de incentivo para que as empresas deixassem de consumir, né, matéria-prima de floresta nativa, sobretudo carvão vegetal de floresta nativa, e abatesse, né, parte do imposto de renda que elas tinham direito, que elas tinham que declarar, né, em projetos de reflorestamento. Com isso, elas deixariam de consumir carvão de nativa, ou lenha de nativa, ou madeira e tora para a serraria, né, vinda de nativa, e passasse a consumir matéria-prima oriunda de plantações. Iniciativa extremamente louvável, né? E aí, com essa política, né, de substituição de nativa por plantado, mais os programas nacionais de desenvolvimento, né, o setor florestal se desenvolveu. Porém, naquela época, né, as indústrias elas não tiveram outra alternativa de, além de investirem na parte industrial, elas tiveram que adquirir, né, também áreas, terras, né, propriedades rurais,
e reflorestar para poder se abastecer. Por uma questão até fácil de interpretar, né, de entender. Porque na década de 60 e 70, ainda com uma cultura inflacionária, né, os produtores rurais nunca tinham plantado floresta, eles não iriam investir num negócio que, de natureza de longo prazo, com, né, incerteza na demanda e incerteza de preço, porque, né, se não tinha esse mercado florestal, se não tinha mercado, não tinha preço. Se não tinha preço, como é que você vai investir num negócio, né, ainda meio que obscuro, né? Então, muitos produtores, embora até tendo recurso financeiro para incentivá-los, né, para subsidiá-los, muitos produtores não enveredaram, não investiram em floresta, né? É uma cultura inflacionária, né, o custo de capital é muito alto, o tempo de retorno é muito longo, né? E aí os produtores preferiram não investir. Obviamente, com o governo, com, né, recurso subsidiado para investimento, né, indústria e para plantações florestais, as empresas não tiveram outra alternativa a não ser recorrer a elas mesmas plantarem. Então, elas tiveram que adquirir um maciço, uma terra, uma quantidade de terra muito grande, formando aí os maciços florestais, né? Então, aí, infelizmente, isso acabou ocasionando, né, nos latifúndios, né, nas monoculturas extensivas, e não foi um processo inclusivo, ou seja, né, muito pelo contrário, elas tiveram que comprar propriedade e esses produtores, né, tiveram que ir para a cidade, sobretudo para a cidade. Bom, também não é um modelo inteligente, ou seja, não há nada de inteligente por parte de uma indústria, né, adquirir terra e investir, né, imobilizar uma grande quantidade de capital em terra e plantios, né, por uma questão lógica, né, a responsabilidade e o papel, né, e a competência de se produzir madeira é dos produtores e de se produzir celulose, né, são das indústrias. Então, e não adianta querer inverter, ou seja, não adianta as indústrias, os produtores quererem produzir celulose, né? Então esse é o caminho natural, né? Ou seja, a Nestlé não tem vaca, a Nestlé compra leite dos produtores, a Nestlé não tem lavoura de café, ela compra café no mercado. Esse é o caminho natural. Todas as agroindústrias, né, elas não são verticalizadas. Infelizmente, por circunstâncias legais, né, pela legislação da época, o Código Florestal, e pela política de incentivo aos reflorestamentos, e pelos programas de desenvolvimento que incentivaram as indústrias celulose, né, e siderurgia, as empresas não tiveram outro caminho a não ser essa verticalização, né? Então, o nosso modelo, né, de indústrias florestais é bastante diferente nesse aspecto das agroindústrias, porque as agroindústrias elas têm as parcerias, né, com os produtores, elas compram no mercado. Bom, por sorte, com o fim da Lei de Incentivos Fiscais, aí em dezembro de 1988, né, as empresas elas continuaram crescendo, o processo industrial, né, o setor, sobretudo celulose, né, foi expandindo, né, mas não teve a contrapartida equivalente em área, ou seja, não havia o equivalente em plantios florestais para atender a expansão da produção de celulose, produção de carvão. Então, obviamente, né, num determinado momento futuro, haveria a tendência de ter um apagão florestal, né, ou seja, um colapso aí na oferta de madeira, e isso fez com que a demanda crescendo num ritmo maior do que a oferta, fez com que o preço da madeira subisse. E isso foi criando o mercado florestal, foi se consolidando o mercado florestal. Embora se consolidando o mercado florestal, mas até hoje o nosso mercado não é sob competição perfeita. Nós ainda temos muitas imperfeições, né? Poucos agentes compradores e muitos agentes produtores. Então, assim, é um mercado que está em expansão, um mercado que vai se consolidar. Os programas de fomento florestal têm dado esse suporte para essa descentralização, né? As indústrias já não precisam mais adquirirem terra, né,
equivalente ao tamanho da sua expansão. Elas podem contar com produtores florestais independentes, elas podem contar com fomentados, elas podem contar com as TIMOS, né, os fundos de investimento que têm direcionado recursos para projetos florestais. Enfim, elas podem contar com o mercado. Vale a pena citar também que, embora as indústrias de celulose elas se verticalizaram muito, por nossa sorte, né, e contrariando até mesmo as exigências legais, as siderurgias a carvão vegetal, ao contrário das indústrias de celulose que são capitalizadas e que têm condições de mobilizar capital em terra e plantio, as siderúrgicas, né, as produtoras de ferro gusa, elas não têm esse nível de capitalização como tem as indústrias de celulose, e por isso elas compram no mercado, né? Elas são, vamos dizer, forçadas, né? Elas não têm outra opção do que comprar carvão vegetal no mercado. Elas não têm capital, elas não são capitalizadas o suficiente para investir em terra e mobilizar uma grande quantidade de capital em terra e também em plantios. Então, resta a elas comprarem carvão vegetal no mercado. E praticamente 70% a 80% do carvão vegetal que é fornecido, que é comercializado no mercado, vem de pequenos produtores. Então, ao contrário das indústrias de celulose, que são verticalizadas, as indústrias de ferro gusa, né, carvão vegetal, principalmente as independentes, tá, elas dependem de fornecimento de produtores. E isso, aí sim, você tem um número maior de empresas compradoras do que de celulose, né, e um número também grande de produtores fornecedores. Então, o mercado, com essa descentralização das indústrias de celulose e com as indústrias siderúrgicas comprando no mercado, a gente está observando uma formação de um mercado sob competição perfeita, né? Uma maturação, uma consolidação deste mercado. E isso vai favorecer muitos produtores florestais independentes. Tá? Então, o que acontece? O modelo florestal, né? Modelo de industrialização florestal, de produção de madeira até então, né? Ele ainda é verticalizado, ele ainda é muito concentrador. Né? E acaba que você tem uma área muito grande de floresta, né? De poucos proprietários e comunidades, né? Comunidades ilhadas, né? Junto a essas propriedades. E muitas das vezes as comunidades são alijadas do processo produtivo, ou elas não conseguem participar do processo de produção florestal. Então, isso traz um conflito muito sério, né, entre empresas florestais e comunidades do entorno, né, também com municípios, né, pequenos municípios. E todos os problemas que a gente conhece, né, problema de tráfego de caminhões, né, trazendo problema de ruído, problema de poeira, né, problema até de acidentes, enfim, todos esses problemas. E acaba criando, né, esse distanciamento das comunidades com as indústrias florestais, acaba criando também uma certa rejeição, né, uma certa ojeriza por parte das comunidades para com as empresas. Então, embora, né, a partir do fim dos subsídios, esse mercado de madeira tem se tornado mais justo, né, mas ainda temos muita gente próximo desse mercado, próximo das indústrias, que não participam do negócio, que não estão fazendo parte desse campo organizacional, né, que é esse polo, esse cluster formado pelas empresas florestais. E nós precisamos criar oportunidades, não só para, né, os proprietários, seja ele pequeno, médio, grande, que estão, né, próximo a essas indústrias, que têm condições de produzir madeira e transportá-las até as indústrias, mas também para as comunidades que estão no entorno ou ilhadas, né, nos projetos florestais das indústrias. Então, nós temos feito muitos trabalhos nesse aspecto, né? Além disso, tá, nós temos que entender que as indústrias florestais, do ponto de vista do segmento da celulose, elas têm expandido, mas o segmento de
carvão vegetal, siderurgia carvão vegetal, e o segmento de placas, painéis de madeira, MDF sobretudo, não estão tendo a devida expansão como, né, precisamos, e não estão crescendo no ritmo, obviamente, que as indústrias de celulose crescem. Então nós também precisamos não só, né, integrar os produtores e as comunidades nos projetos florestais, como nós precisamos expandir o mercado, criar mais mercado para madeira, né? Os produtores têm que ter mais opções para essa madeira plantada na propriedade dele. Não só vender madeira para celulose, madeira para carvão vegetal, madeira para serraria, madeira para painéis, né? Para vender madeira para produção de energia, energia na forma térmica ou na forma termoelétrica, né? Seja para produção de vapor, mas também para produção de energia elétrica. Então esse é outro trabalho que nós estamos desenvolvendo, prospectando o mercado, né? Tentando mostrar a viabilidade, né, que a produção de energia tem, utilizando, né, biomassa. Tá? Sem sombra de dúvida, né, a exceção, né, da hidrelétrica, provavelmente o megawatt, provavelmente não, com certeza o megawatt hora mais com menor custo é o megawatt produzido com biomassa florestal. Da mesma forma, né, está provado que boa parte das indústrias que consomem vapor no seu processo produtivo, né, seja indústria de papéis, seja agroindústrias, né, indústria alimentícia, seja indústria têxteis, indústria de bebidas, né, essas indústrias consomem uma quantidade de vapor muito significativa. Até então, muitas delas utilizavam derivados de petróleo, óleo bruto de petróleo, gás, né, com um custo, né, muito maior do que com biomassa florestal, né? Nós conseguimos produzir a tonelada a vapor com biomassa a R$30, enquanto que com óleo é R$70, né? Com gás é mais de R$140. Então, está provado que, né, o uso da biomassa florestal na produção de energia térmica e elétrica é, sem sombra de dúvida, muito mais competitiva do que com os derivados de petróleo. Então, esses mercados nós estamos prospectando e temos também, né, embora até mesmo a comunidade de engenheiros florestais desconheça, mas nós temos segmentos produtivos que utilizam o carvão vegetal, né, que tem um potencial, que o Brasil tem um potencial muito grande para crescer, que são o segmento das indústrias de ferro-ligas, né, e de silício metálico. Né? As ferro-ligas são muito utilizadas para dar propriedade específica para o aço, né? Seja propriedade perfuratriz, seja propriedade de resistência a divergência, gradientes de altitude, né? Enfim, né? Para cada finalidade do aço, você tem que ter uma propriedade desse aço. E essas propriedades a gente consegue com diferentes ferro-ligas: ferro-silício, ferro-cromo, ferro-níquel, ferro-nióbio, enfim, ferro-manganês, né? Então, essas indústrias também são consumidoras de carvão. E tem o silício metálico, né? O silício metálico que a gente utiliza para a produção de painéis solares, painéis para celulares, painéis para computadores. Então, essas indústrias, o Brasil tem um potencial muito grande, né, de aumentar a produção dessas ferro-ligas. Por sinal, o uso do carvão vegetal para a produção de ferro-ligas e silício metálico confere uma propriedade para elas melhor do que quando se usa o carvão mineral, né? Então, esse é um potencial que nós temos que explorar. Além disso, essas ferro-ligas, né, e o silício metálico, eles, no seu processo produtivo, eles são eletrointensivos, ou seja, a fusão desses minerais, né, sobretudo o quartzo para a produção de silício, requer uma quantidade, uma temperatura muito alta, né, e a gente só consegue isso usando, né, energia elétrica. Então, assim, né, o Brasil tem um potencial muito grande para aumentar a oferta, a geração de energia elétrica, né? O Brasil é o país que tem o maior potencial, né, vantagem competitiva para a produção de carvão vegetal, e nós precisamos, né, mostrar
aos governadores, né, aos governantes, às autoridades, do quão importantes são essas indústrias de ferro-ligas e de silício metálico para o crescimento econômico, para, né, inclusão dos produtores de carvão, né, e para a arrecadação de impostos, geração de emprego, todos esses indicadores sociais e econômicos, né, que o setor florestal tem potencial para gerar, né? Então, nós estamos desenvolvendo aqui na CIF o GT Sociedade Silvicultura, o grupo temático Sociedade Silvicultura, e o grupo temático Ferro-Ligas. No grupo temático Sociedade Silvicultura, né, nós reunimos as empresas associadas à CIF, praticamente todas as indústrias de celulose, né, as indústrias de siderurgia, carvão vegetal, né, as indústrias de chapas, né, e onde discutimos, né, questões sociais, como as empresas têm trabalhado, né, essa relação com as comunidades, têm, né, dialogado com as comunidades sobre os problemas sociais e também ambientais que os projetos florestais, né, podem estar ocasionando com essas comunidades, né, problemas com tráfego de caminhões, como eu falei, né, problema de ruídos, né, a questão da empregabilidade, né, a inclusão social e o desenvolvimento de comunidades. Ou seja, não necessariamente que tem que incluir, porque não, se o projeto não está tendo demanda de geração de emprego, né, não está tendo demanda por trabalhadores, porque o quadro já está completo, mas nós, né, pela responsabilidade social que nós temos, nós podemos usar a influência que nós temos, né, para promover o desenvolvimento dessas comunidades mais carentes que estão no entorno, né, desses projetos florestais. Então, através do GT Sociedade Silvicultura, né, a gente tem visitado, né, alguns cases, né, alguns projetos sociais interessantíssimos, né, comunidades que estão se desenvolvendo, que estão buscando a sustentabilidade, estão se tornando independentes, né, produzindo, né, para atender o mercado local. Nós temos cases excelentes, né, de comunidades de assentados, né, que estão desenvolvendo um mercado de produtos orgânicos muito forte, né, nos municípios próximos. E com isso a gente quer difundir, né, essas boas práticas, né, para o Brasil todo, né, onde nós temos as nossas indústrias florestais. Então, o GT Sociedade Silvicultura tem desenvolvido esse trabalho aí, né, com projetos para, né, não só para essas comunidades que já estão imbuídas desses projetos, mas também, né, nós queremos levar profissionais gabaritados que atuam na parte de instrução, formação de lideranças, capacitação de lideranças para formação de mercados, para prospectar mercado, para terem uma boa gestão dos projetos, sobretudo a gestão de custo da produção, né? Então, essas são as perspectivas que nós temos para dar a essas comunidades, né, carentes e essas comunidades com potencial de desenvolver também, né, capacidade de instrumentalização, né, por meio de nossos profissionais, né, das diversas áreas. Tá? Aí nós temos áreas de comercialização, ecoturismo, né, também é um potencial muito grande que nós temos que estar explorando. No tocante ao grupo temático de Ferro-Ligas, né, o GT Ferro-Ligas, nós temos, né, todo um trabalho no sentido de procurar um carvão vegetal, um insumo energético nesse caso, com propriedades específicas para fazer as ferro-ligas e silício metálico. Porque hoje o que se consome no mercado é o carvão vegetal que está disponível. Ou seja, é um carvão vegetal muito mais produzido, né? A madeira foi carbonizada muito mais para atender as siderúrgicas, que exige uma propriedade específica do carvão, seja ele, né, a questão da resistência mecânica, a questão da densidade, a questão do carbono fixo, do que para ferro-ligas. Então, assim, embora o processo de produção de ferro-ligas
utiliza o carvão vegetal, tá? Mas nem sempre, né, a característica exigida deste carvão vegetal não coincidem com a característica do carvão vegetal, né, usado na produção do ferro-gusa, tá? Então, estamos desenvolvendo esse trabalho, né, para as empresas de ferro-ligas, procurando identificar os melhores materiais genéticos, né, adaptados para cada região, né, com as suas características intrínsecas, né, de solo, de clima, tá? Que possamos produzir o carvão vegetal, né, com a propriedade que é exigida, né, seja reatividade do carvão, a resistividade do carvão, a resistência mecânica do carvão, o carbono fixo dele, né, a umidade desse carvão, que atenda melhor a este processo produtivo. Então, esses são os desafios, né, desafios que nós temos nesses grupos temáticos, tanto social quanto de ferro-ligas. Com certeza, se nós desenvolvendo esse trabalho, nós vamos estar aí gerando mais oportunidade para essas comunidades, nós vamos estar aí gerando maior crescimento, mais competitividade para essas indústrias de ferro-ligas, né, e de silício metálico, e elas conquistando mais mercado, né, focado na exportação, sobretudo, e acreditando que o Brasil ainda, né, é um dos poucos países que tem potencial para gerar energia elétrica, ter excedente de energia elétrica a um preço compatível com o processo de produção de ferro-ligas. Haja vista que o mundo, né, a questão energética no mundo hoje é comprometedora, ou seja, os países já não têm oferta de energia elétrica, né, e o que existe de energia elétrica, eles vão preferir utilizar na produção do produto final do que, de fato, na produção de matéria-prima, né? A China provavelmente não vai querer, né, despender o megawatt-hora dela, que é caro, para a produção de matéria-prima. Ela vai preferir produzir seus produtos finais, né? Então, cabe a nós ainda, né, com esse perfil de produtor de matéria-prima, né, investir, né, direcionar esforços para aumento na produção, né, dessas matérias-primas com maior valor agregado, as ferro-ligas e silício metálico, né, embora sejam insumos intermediários, mas eles têm valores significativos no mercado internacional. Então esse é um potencial que, né, são os desafios, né, e essas potencialidades que nós da academia, do centro de pesquisa, né, e aqui da CIF, né, da Sociedade de Investigações Florestais, temos que nos empenhar para fazer crescer esse segmento aí, um segmento que nós mesmos, engenheiros florestais, muitos de nós, engenheiros florestais, desconhecemos, tá? Mas é um segmento extremamente importante, né? Com produto com valor agregado, né? Que tem condições de fazer uma cadeia produtiva, de formar uma cadeia produtiva em que faça parceria com produtores, ou seja, não é um mercado spot, não é um mercado que o produtor fica, né, refém, né, dessa situação de curto prazo, né, um mercado selvagem. Bom, então são essas informações, né, que eu gostaria de estar repassando para vocês, né. Maiores informações, vocês podem ficar à vontade de entrar em contato por telefone ou pelo e-mail da CIF, né, www.cif.org.br, que é o site, né, ou pelo meu telefone ou e-mail, né, que é valverde@ufv.br, né, e também nós temos, né, os contatos nos jornais da CIF, né. Vocês podem entrar em contato com os coordenadores desses projetos, né, através do telefone. Vocês podem pegar o contato desses profissionais. Tá? O telefone da recepção, né, da CIF é 31 3612 3950. Muito obrigado e estamos à disposição. Um abraço.